O auditório em Lisboa estava lotado, o ar carregado de expectativa para a conferência anual sobre saúde mental. De repente, a doutora Sofia Almeida, renomada terapeuta, subiu ao palco e, com voz trêmula, anunciou que era lésbica, revelando anos de hipocrisia que abalou a plateia, incluindo Maria, sua ex-paciente, que havia gasto fortunas em sessões para curar sua própria orientação. O silêncio ensurdecedor que se seguiu transformou a vida de Maria em um caos irreversível, forçando-a a confrontar não só sua identidade, mas o sistema que a havia traído. Maria sentou-se na última fileira, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Ela havia pago mais de $20.000 em terapias com Sofia, convencida de que poderia mudar quem era. Agora, vendo sua terapeuta, sua suposta salvadora, declarar publicamente o que ela mesma lutava para esconder, Maria sentiu o mundo desabar. Como isso era possível? Sofia, a mulher que a havia guiado por caminhos de negação e culpa, estava ali, sob os holofotes, admitindo que vivia uma mentira. Tudo começara 2 anos antes, em uma clínica discreta no bairro do Chiado, em Lisboa. Maria, então com 26 anos, filha de uma família católica tradicional de Sintra, havia sido pressionada pelos pais a buscar ajuda. É uma fase, filha, dissera a mãe, com olhos cheios de preocupação e julgamento. A doutora Almeida é especialista em corrigir esses desvios. Maria, formada em Direito mas trabalhando em um escritório modesto, aceitara, aterrorizada com a ideia de decepcionar a família. Seu primeiro amor, uma colega de universidade chamada Ana, havia terminado em lágrimas quando Maria, tomada pelo pânico, a rejeitara publicamente. Eu não sou assim, dissera ela a si mesma, repetindo como um mantra. Nas sessões iniciais, Sofia era o epítome da profissionalidade. Com seus 35 anos, cabelos pretos curtos e um ar de autoridade inabalável, ela escutava Maria com empatia calculada. A homossexualidade é uma escolha influenciada por traumas, explicava Sofia, citando estudos controversos que, na época, pareciam convincentes. Maria se abria, contando sobre a infância rígida, o pai conservador que via a diversidade como pecado e a sociedade portuguesa que, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava vestígios de preconceito em camadas sociais mais tradicionais. Cada sessão custava caro €200 por hora, mas Maria pagava, vendendo joias herdadas e pegando empréstimos, na esperança de se normalizar. À medida que as semanas viravam meses, Maria sentia uma estranha conexão com Sofia. Não era apenas a terapia, eram os olhares prolongados, as perguntas que pareciam pessoais demais. Você já se sentiu atraída por alguém como eu? Perguntou Sofia uma vez, supostamente para explorar padrões. Maria corou, negando, mas no fundo, uma faísca acendia. Ela começava a questionar, porque Sofia insistia tanto na cura se seus olhos traíam dúvida? Em casa, Maria pesquisava secretamente sobre terapia de conversão, descobrindo que era banida em muitos países, mas em Portugal, embora criticada, ainda existia nichos privados. O conflito interno a consumia, amar mulheres era errado, mas negar isso destruía. Um dia, após uma sessão particularmente intensa, Maria confrontou Sofia. E se eu não quiser mudar? E se isso for quem eu sou? Sofia pausou, seu rosto impassível quebrando por um segundo. Então você estaria escolhendo sofrimento, Maria. Pense na sua família, na sociedade. Mas aquela hesitação plantou uma semente de dúvida em Maria. Ela começou a notar inconsistências. Sofia evitava falar de sua vida pessoal, mas uma vez mencionou uma amiga próxima com quem viajava. Maria, obcecada, seguiu Sofia nas redes sociais, encontrando fotos ambíguas que sugeriam mais do que amizade. A pressão familiar aumentava. Seu irmão, João, um padre em formação, a visitava frequentemente, citando passagens bíblicas. Deus te ama, mas odeia o pecado, dizia ele, com tom de superioridade. Maria se sentia encurralada, isolada. Ela parou de ver amigos, temendo julgamentos, e mergulhou no trabalho, onde fingia interesse em colegas homens. Mas à noite, sozinha em seu apartamento pequeno no bairro Alto, chorava pela liberdade que negava a si mesma. O custo emocional era alto, depressão, ansiedade, mas o financeiro também. Já eram $10.000 gastos e Sofia sugeria mais sessões. Então veio o primeiro grande confronto.
Em uma reunião familiar, a mãe de Maria descobriu mensagens antigas com Ana e explodiu. Você vai destruir nossa família. Vá para a terapia ou saia de casa. Maria, aos prantos, dobrou-se, marcando sessões extras. Sofia, percebendo a vulnerabilidade, intensificou as técnicas, exercícios de visualização para reprogramar atrasos, leitura de livros conservadores. Mas Maria começava a resistir internamente. Por que isso dói tanto? Perguntava ela. Sofia respondia com platitudes, mas seus olhos contavam outra história, uma de empatia reprimida. Ao final do primeiro ano, Maria havia mudado superficialmente. Ela namorava um homem, Pedro, um colega de trabalho, para agradar a família. Mas era uma farsa, cada toca repelia. Sofia elogiava o progresso, mas em particular, Maria via rachaduras na armadura da terapeuta. Uma vez, ao sair da clínica, viu Sofia abraçando uma mulher em um café próximo. O ciúme misturado com confusão a atingiu como um soco. Ela é como eu, pensou Maria, mas reprimiu o pensamento, temendo as implicações. A tensão construía. Maria questionava mais, e Sofia se tornava defensiva. Não confunda minha empatia com fraqueza, disse ela uma vez. Mas o laço entre elas crescia, involuntário e perigoso. Maria sonhava com Sofia não como terapeuta, mas como algo mais. O conflito moral a dilacerava, trair sua cura seria o fim? E Sofia, o que escondia? O palco estava armado para a revelação que mudaria tudo. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Maria. Com $20.000 já investidos, equivalente a anos de economia, ela se sentia presa em uma teia de mentiras. Pedro, o namorado de fachada, pressionava por compromisso, mas Maria o evitava, alegando estresse no trabalho. Em casa, a família celebrava o milagre. Veja, a terapia funciona, exclamava a mãe durante jantares dominicais em Sintra, onde o ar cheirava a tradição e repressão. Mas internamente, Maria desmoronava. Ela lia artigos escondidos sobre direitos LGBT em Portugal, descobrindo comunidades em Lisboa que celebravam a diversidade, como o Arraial Peridanual. A tentação de explorar era forte, mas o medo a paralisava. Sofia, por sua vez, parecia cada vez mais inquieta nas sessões. Seus conselhos soavam mecânicos, como se recitasse um script que não mais acreditava. Uma tarde chuvosa no outono lisboeta, Maria explodiu. Por que você faz isso? Porque me força a negar quem sou? Sofia, surpresa, baixou a guarda por um instante. Eu sigo protocolos comprovados, respondeu, mas sua voz falhou. Maria pressionou. E você? Já se sentiu assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia terminou a sessão abruptamente, alegando uma emergência. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Caminhando pelas ruas empedradas do Alfama, sob a luz dos postes antigos, ela refletiu sobre sua vida. Aos 27 anos agora, sentia que desperdiçava sua juventude em uma prisão autoimposta. Lembrou-se de Ana, o primeiro amor, e impulsivamente ligou para ela. Eu errei tudo, confessou Maria, chorando. Ana, agora em uma relação estável, ouviu com compaixão. Você precisa se aceitar, Maria. A sociedade muda, mas você tem que mudar primeiro. Aquela conversa plantou uma semente de rebelião. No dia seguinte, na sessão, Sofia estava distante. Vamos focar no seu progresso com Pedro, sugeriu ela. Mas Maria rebateu, é uma mentira. Eu não o amo. Sofia suspirou, revelando uma fresta. Às vezes, escolhemos mentiras para sobreviver. Maria captou o tom pessoal. O que você esconde, Sofia? A terapeuta mudou de assunto, mas o ar estava carregado de tensão não dita. Fora da clínica, Maria começou a investigar. Usando contatos do trabalho jurídico, descobriu que Sofia havia sido casada brevemente com um homem, mas divorciada há anos. Rumores em círculos profissionais sugeriam que ela evitava relacionamentos. A pressão social se intensificava. No trabalho, colegas comentavam sobre o namoro de Maria e ela se sentia uma impostora.
Em uma festa de firma, Pedro a beijou publicamente e Maria sentiu náusea. Fugindo para o banheiro, ela se olhou no espelho, vendo uma mulher quebrada. Basta, murmurou. Mas voltar atrás significava confrontar a família, perder o apoio financeiro. Seu pai controlava parte de sua herança. Sofia, sentindo a instabilidade de Maria, marcou uma sessão extra. Você está regredindo, acusou. Mas Maria contra-argumentou, ou talvez a esteja acordando. Pela primeira vez, Sofia mostrou emoção real, raiva misturada com medo. Você não entende o custo de ser diferente em uma sociedade como a nossa. Maria percebeu, Sofia falava de si mesma. Então me conte, implorou. Sofia hesitou, mas revelou pedaços. Crescida em uma família religiosa no Porto, ela havia reprimido sua atração por mulheres desde a adolescência. Eu escolhi ajudar outros a evitar meu sofrimento, disse ela com voz baixa. Aquela confissão mudou tudo. Maria viu Sofia não como inimiga, mas como vítima do mesmo sistema. Elas passaram horas falando além do horário, compartilhando histórias. Sofia admitiu dúvidas sobre a terapia de conversão, mas temia perder a carreira. Se eu parar, perco tudo. Maria, tocada, sentiu uma atração crescer não apenas física, mas emocional. E se nós duas nos libertássemos, sugeriu ela. Sofia recuou, assustada. Isso é antiético. Pare. Mas o dano estava feito. Nas semanas seguintes, as sessões viraram confissões mútuas. Sofia contava sobre uma ex-namorada secreta na universidade, terminada por pressão familiar. Maria compartilhava sonhos de uma vida autêntica. A linha entre terapeuta e paciente borrava, criando uma intimidade perigosa. Maria terminou com Pedro, alegando incompatibilidade, o que enfureceu sua família. Você está jogando tudo fora, gritou o pai em uma discussão acalorada. O clímax se aproximava. Sofia foi convidada para a conferência sobre saúde mental em Lisboa, onde falaria sobre tratamentos inovadores para desordens sexuais. Maria, sabendo disso, planejava confrontá-la privadamente. Mas Sofia, atormentada, considerava revelar a verdade. Em uma sessão final, ela disse a Maria: eu não posso mais fazer isso. Você me fez questionar tudo. Maria, com o coração disparado, tocou sua mão. Então pare de se esconder. Sofia retirou a mão, mas seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Dias antes da conferência, Maria recebeu uma mensagem anônima: Sofia está mentindo para você. Investigando, descobriu que Sofia havia sido denunciada por práticas questionáveis, mas abafado. O pânico a consumiu. Era traição? Confrontando Sofia, ela exigiu a verdade. Eu comecei acreditando na cura, mas você me mudou, admitiu Sofia. Estou aterrorizada. Maria, dividida entre raiva e empatia, saiu furiosa. Você me usou. A traição doía como uma faca. Maria isolou-se, questionando cada decisão. Mas o amor nascente por Sofia impedia de denunciá-la. Em vez disso, decidiu assistir à conferência, buscando closure. Mal sabia que aquele evento seria o catalisador para a liberdade de ambas. A conferência no Centro de Congressos de Lisboa pulsava com energia profissional. Maria chegou cedo, misturando-se à multidão de psicólogos, ativistas e curiosos. Seu estômago revirava. Após a briga com Sofia, ela não havia dormido. Eu preciso de respostas, pensou, enquanto via banners promovendo avanços em terapia comportamental. Ironia amarga, muitos ali ainda defendiam ideias ultrapassadas, apesar das leis progressistas em Portugal. Sofia subiu ao palco pontualmente, elegante em seu terno cinza. Seu discurso começou convencional: a terapia de conversão oferece ferramentas para alinhar identidade com valores sociais. A plateia aplaudia, mas Maria via o tremor em suas mãos. Então, no meio da fala, Sofia pausou. Mas, e se esses valores estiverem errados? O murmurinho cresceu. Eu vivi uma mentira por anos. Sou lésbica e tentei me curar.
Falhei porque não há cura, há apenas repressão. O auditório explodiu em gaspes e aplausos misturados. Maria congelou, as lágrimas escorrendo. Sofia continuou: eu machuquei pacientes, incluindo uma que me mostrou a verdade. Seus olhos varreram a multidão, pousando em Maria. Perdão. Ativistas LGBT na plateia ovacionaram, enquanto conservadores vaiavam. Sofia desceu do palco em meio ao caos, jornalistas a cercando. Maria correu para os bastidores, o coração em disparada. Encontrou Sofia em uma sala lateral, tremendo. Por que agora? Perguntou Maria. Sofia, com voz rouca, por você. Você me forçou a ver o dano que causei. Elas se abraçaram, um momento de catarse em meio ao furor. Mas a realidade bateu, repórteres invadiam e a família de Maria ligava incessantemente. Nas horas seguintes, o escândalo viralizou. Jornais portugueses como o Público e o Diário de Notícias cobriam: terapeuta sai do armário e denuncia práticas próprias. Sofia perdeu clientes conservadores, mas ganhou apoio de ONGs LGBT. Maria, exposta indiretamente, enfrentou o backlash familiar. Seu pai ligou furioso: você influenciou? Isso é o fim. Ela desligou, pela primeira vez sentindo força. Mas a vitória era agridoce. Maria questionava: Sofia a usara para sua própria redenção? Em um café escondido no Príncipe Real, elas se encontraram secretamente. Eu te amo, confessou Sofia, mas comecei como sua terapeuta. É errado. Maria, dividida, rebateu: tudo isso foi errado desde o início. Elas debateram ética, amor e sociedade. Em Portugal, temos leis, mas corações demoram a mudar, disse Sofia. A família de Maria cortou laços financeiros, forçando-a a mudar para um apartamento menor. João, o irmão, a visitou para salvá-la: volte para Deus. Maria o enfrentou: Deus me fez assim. Ele saiu chocado, mas plantou dúvida nela: era certo desafiar tradições? Sofia enfrentava processos éticos do Conselho de Psicologia. Eu posso perder a licença, admitiu ela a Maria. Mas juntas, elas encontravam consolo. Noites passeando pelo Tejo, compartilhando sonhos. Maria começou terapia real com um profissional afirmativo, processando o trauma. Eu gastei uma fortuna para me quebrar, refletia ela. O conflito se aprofundava. Amigos de Sofia abandonaram, acusando-a de hipocrisia. Você lucrava com o sofrimento alheio, diziam. Sofia, remorseful, doava para causas LGBT. Maria, vendo sua luta, perdoava aos poucos. Mas uma traição final surgiu. Ana, o ex-amor, contatou Maria, revelando que Sofia havia contatado anos antes, pedindo que se afastasse. Ela disse que era pelo seu bem. Confrontando Sofia, Maria explodiu: você manipulou minha vida. Sofia chorou: eu estava perdida, tentando te proteger de mim mesma. A briga as separou temporariamente. Maria, sozinha, enfrentava a sociedade, olhares no trabalho, comentários online. Mas também apoio: uma comunidade lésbica em Lisboa acolheu, mostrando que não estava só. A reconciliação veio devagar. Sofia, em terapia própria, admitia falhas. Eu paguei o preço pela minha covardia. Maria, crescendo, via nuances. Ninguém era vilão puro. Elas recomeçaram como iguais, navegando malta nocê. Mas o alto custo financeiro, emocional pairava. Com o escândalo ainda fresco, Maria e Sofia navegavam águas turbulentas. A mídia as perseguia, uma entrevista na RTP expôs detalhes, forçando Maria a se posicionar publicamente. Eu fui vítima de um sistema quebrado, declarou ela, ganhando simpatia mas também ódio online. Trolls a chamavam de confusa, enquanto ativistas a elogiavam como heroína involuntária. Sofia, suspensa profissionalmente, mudava de carreira para a advocacia LGBT. Eu devo reparar o dano, dizia.
Juntas, elas participavam de grupos de apoio em Lisboa, onde histórias semelhantes emergiam: mulheres pressionadas por famílias, sociedade. Maria via o quadro maior: preconceito enraizado em uma Portugal pós-ditadura, onde a Igreja ainda influenciava. Mas conflitos internos persistiam. Maria sonhava com dinheiro gasto, poderia ter viajado, vivido. Ressentimento borbulhava. Em uma discussão, acusou Sofia: você me roubou anos. Sofia rebateu: eu me roubei mais. A honestidade as unia, mas o passado assombrava. A família de Maria tentava reconciliação condicional. A mãe, em uma visita surpresa, chorava: eu só queria o melhor para você. Maria, firme: o melhor é me aceitar. O pai resistia, mas João, influenciado por debates teológicos modernos, suavizava: talvez eu esteja errado. Era um progresso lento, cheio de dor. Socialmente, elas enfrentavam isolamento. Amigos conservadores se afastavam, mas novas conexões floresciam. Em um evento perido no Terreiro do Paço, Maria e Sofia marchavam de mãos dadas, sentindo liberdade. Mas um protesto contra elas surgiu: ativistas radicais acusavam Sofia de oportunismo. Você não pode se redimir tão fácil. Gritavam. Sofia, abalada, questionava: mereço perdão? Maria defendia: todos erramos. Mas internamente, debatia: amar Sofia era trair a si mesma? O dilema moral a consumia. Elas decidiam morar juntas em um apartamento no Estoril, buscando privacidade. Lá construíam uma vida: jantares, viagens a Sintra, locais de memórias mistas. Um novo conflito surgiu quando Sofia recebeu uma oferta para escrever um livro sobre sua jornada. É chance de ajudar outros, disse. Maria temia exposição e nosso privacy. Elas brigavam, revelando inseguranças. Sofia viajava para promoções, deixando Maria sozinha com dúvidas. Durante a ausência, Maria reconectava com Ana, agora amiga. Você mudou, notava Ana. Maria refletia, graças ao caos. Mas ciúme surgia: Sofia mencionava contatos antigos. Em uma ligação tensa, Maria acusava: você está repetindo padrões? Sofia negava, mas a confiança abalava. O ponto de virada veio em uma crise familiar. O pai de Maria sofreu um infarto, forçando-a a voltar a Sintra. No hospital, ele confessou: eu temi perder você para o mundo. Maria, emocionada, perdoava: você quase me perdeu por medo. A reconciliação familiar a fortalecia, mas destacava o preço pago. De volta, ela confrontava Sofia sobre lealdade. Precisamos de honestidade total. Sofia concordava, cancelando partes do livro que expunham Maria. Elas renovavam votos não ditos, escolhendo o amor apesar das cicatrizes. Mas a sociedade testava. Uma lei proposta para banir terapia de conversão em Portugal ganhava tração, com Sofia testemunhando. Maria apoiava, mas via o stress: vale o custo? Sofia respondia: para futuras Marias, sim. O alto trau se aproximava, com decisões que definiriam seu futuro. À medida que o ano avançava, Maria e Sofia solidificavam sua relação, mas os desafios persistiam. A audiência legislativa em Lisboa sobre banir terapia de conversão foi pivotal. Sofia testemunhou: eu causei dor irreparável. Proíbam isso. A plateia dividida: conservadores argumentavam liberdade religiosa, progressistas direitos humanos. Maria, na audiência, orgulhava-se, mas temia retaliação. Pós-audiência, elas celebravam em casa com vinho do Douro. Nós vencemos uma batalha, disse Sofia. Mas Maria ponderava: a guerra interna. Elas discutiam Mautan: era certo Sofia lucrar com o livro? É reparação, defendia Sofia. Maria cedia, vendo o bem maior. Familiares evoluíam. A mãe de Maria visitava, aceitando Sofia timidamente. Se te faz feliz, murmurava. João, agora padre, pregava inclusão: amor é amor.
Mas o pai resistia, criando tensão em reuniões. Socialmente, elas enfrentavam preconceito sutil, olhares em restaurantes, comentários no trabalho de Maria. Ela ascendia profissionalmente, defendendo casos LGBT, mas pagava o preço em stress. Sofia, reinventada como ativista, viajava, testando a relação. Uma viagem ao Porto trouxe dúvida. Sofia encontrou uma ex, nada aconteceu, jurava, mas Maria sentia traição. Em uma briga épica, Maria gritava: "Eu sacrifiquei tudo por você." Sofia retrucava: "Eu me expus por nós." Lágrimas levavam à reconciliação, mas cicatrizes aprofundavam. Elas buscavam terapia de casal, processando danos. O clímax veio quando Maria descobriu uma gravidez falsa, não, um teste antigo de Sofia, de seu casamento forçado. "Eu tentei ser normal", explicou Sofia. Maria, chocada, via paralelos. "Nós duas fomos vítimas." Isso as unia mais. Anos após o escândalo, vidas estabilizavam. Maria, aos 28, liderava uma ONG em Lisboa, Sofia, autora best-seller. Elas casavam em uma cerimônia íntima no Algarve, com família presente, um triunfo sobre adversidades. Mas reflexões persistiam. Maria pensava no custo: dinheiro, saúde mental, relacionamentos rompidos. Valeu? Questionava. Sofia respondia: para a liberdade, sim. No fim, elas olhavam o futuro, sabendo que a jornada moldara-as. Mas uma dúvida pairava: é possível curar o que não é doença?